Bom dia, estamos aqui para a última meditação da série Desvendando o Espírito da Mentira e do Orgulho. Vamos começar com essa meditação desse lindo louvor e orando a Deus. Como o amanhã. Aleluias. Espera pelo sol. Eu a ti espero, do seu amor, gotas de orvalho. Cheiro do amanhã. Que lindo louvor. Tua paz tão doce, eu já sei que estás aqui. Teu carinho tão suave, brisa vem em mim. Sinto nessa hora, Senhor Deus, em nome de Jesus, te pedimos, guia essa meditação pela o teu Espírito. Ó, vem, meu Deus, guiar todas as palavras, inspira, traz alunos, Senhor, da tua verdade, para que cada um de nós e todos que vão, Senhor, chegar ao conhecimento desse vídeo, dessa meditação, seja grandemente, meu Deus, iluminado pelas tuas verdades. Recebam luz, recebam vida, Senhor. Ó Deus, para a tua glória, glorifica o teu grande nome, porque toda a honra e toda a glória é tua. E nós estamos aqui como canal, pela misericórdia, simples servos, para o Senhor nos usar. Amém. Graças a Deus. Que louvor lindo, né? É isso aí. A adoração de Deus é algo muito glorioso. Vamos lá. Última meditação dessa série, desvendando o que está por trás do espírito da mentira e do orgulho. Vamos começar iniciando aqui as anotações dessa reflexão. Introdução. Quando não se vive uma vida de aliança com Deus, e muito menos uma vida renovada, Romanos 12, versículo 1 e 2, que diz: não acomodeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Temos que ter uma mente transformada. Corremos o risco de cair no sono espiritual, de ser alvo fácil do inimigo de nossas almas. Primeiro ponto, o ludibriar, sussurrar do espírito enganador. Satanás, os demônios, eles atuam na mente através de sussurro, de palavras vindo, sopros na nossa mente, ao nosso espírito. Foi assim que ele fez com Eva. Foi assim que ele fez no início de tudo e faz hoje. Nós vemos isso tanto em Gênesis 3, versículo do 1 ao 5, como em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, o qual nós vamos ler. 2 Coríntios 11, versículo 3, diz o seguinte: mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompido a vossa mente. Então, mente e espírito estão
ligados em uma só conexão, em uma só coisa. Então, olha só, astúcia. O diabo, ele tem a maneira, seus meios de articular, de fazer com que consiga seduzir e consiga convencer as pessoas, a mente da pessoa com a sua mentira. E o que vai acontecer se ele conseguir? A mente vai ser corrompida. Foi assim que ele fez com Eva, dizendo, não, Deus sabe que quando você comer desse fruto, você vai conhecer o bem e o mal. Mas só que o diabo não disse o que Deus falou. Ele mentiu. Não, você não vai morrer não. Certamente não vai morrer. Olha aí, meia mentira. E Deus disse que certamente morrereis. Então a pessoa tem que discernir quando é coisas, palavras que vai de contra a ordem de Deus, pode crer. É a própria voz do diabo tentando corromper, tentando nos iludir com suas astúcias para corromper a nossa mente. Continuando. O perigo de sermos entorpecidos. O poder de iludir e entorpecer os sentidos da mente. Então, a gente corre perigo de ser entorpecido. Que o diabo tenta nos iludir para entorpecer os nossos sentidos, o nosso entendimento. A gente vê isso em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que eu vou ler. Olha só o que diz. Nos quais o Deus desses séculos é quem? Satanás, o diabo. Cegou-lhe o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Olha só uma observação que nós anotamos aqui. Quando nos voltamos para a cobiça das coisas desse mundo, facilmente o diabo nos entorpece com suas propostas. Então, quando a gente começa a cobiçar coisas que Deus proíbe, então o diabo vem entorpecendo, vem e sopra. Olha, isso não é nada demais não. Não prova, não vai acontecer nada com você não. Não, é só um pouquinho. Não, depois você não faz mais. Depois Deus vai perdoar. Deus vai te entender. Deus entende. Então é um perigo, porque ele vem e joga suas propostas, dizendo, não, isso não faz mal não. Não, faz isso, vai ser bom para você. E nos desvirtua do temor e da verdade de Deus. Essa é a malignidade do ludibriar de Satanás para corromper o nosso entendimento. A gente tem que ter muito cuidado mesmo. Pedir a misericórdia a Deus quando estivermos fazendo algo que está indo de contra a vontade de Deus. Continuando, paramos no segundo ponto. Agora vamos para um terceiro ponto. Fique em alerta. Tenha seu olho do entendimento vivo, examinando e comparando as escrituras sagradas. É o que temos sempre falado. Em João 5,39, examinai as escrituras, porque cuidaste nela a vida eterna. Em Apocalipse 1 e versículo 3, que diz, bem-aventurado aquele que lê e observa as palavras dessas escrituras, porque o fim está perto. Então, a gente tem que se apegar com a verdade de Deus, buscar conhecer dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, qual é a vontade de Deus para a gente procurar nos esforçar
nos esforçar para fazer a vontade de Deus. Só assim a gente vamos conseguir vencer as mentiras do diabo. Quarto ponto que vamos falar aqui agora, que é muito interessante, muito forte. Deus nos alerta, nós temos que ter o cuidado em examinar o que se fala. Deus nos alerta através de quê? Através da sua palavra e também do Espírito Santo, daquilo que a gente já leu, o Espírito Santo nos orienta. Então nós vamos ver e ler isso agora, na primeira epístola do apóstolo João, já próximo ao Apocalipse, Novo Testamento. 1 João capítulo 4, versículo 1. Não é o Evangelho que fica próximo a Mateus, é já próximo ao Apocalipse, é uma epístola. Epístola é uma carta com poucas palavras. Já o livro, o Evangelho, são muitos textos, muitos assuntos. Aqui é poucos assuntos, por isso que se chama carta ou epístola. Capítulo 4, versículo 1, que diz o seguinte: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, não deis crédito, não acredite. Examine, procure saber se aquilo que alguém está falando, ou que está pregando, ou que está vindo à sua mente, se está indo de encontro ao que está escrito da vontade de Deus. Então rejeite, não acredite, porque é voz do diabo, dos espíritos enganadores. Não deis crédito a qualquer espírito, antes provai. Os espíritos se procedem de Deus. Antes provai. Provar significa o quê? O quê? Comparar. Poxa, isso que está dizendo está dentro da Bíblia? Isso está se encaixando com a vontade de Deus? Se não, então não é espírito de Deus, é espírito enganador. Quinto ponto: a liberdade para pensar. O diabo, ele quer lhe enganar, ele não deixa você raciocinar, ele vem logo em contraproposta para com a verdade que você conhece da palavra de Deus. Então, a gente tem que ter a liberdade, a gente tem que buscar em Deus, procurar, conferir se aquilo que a gente já sabe da verdade e de uma voz que está vindo ou sendo ensinada de forma contrária ao que está escrito, então aí já não é a voz de Deus, já é a voz do espírito enganador. Então você não pode acreditar em qualquer palavra, e principalmente o diabo, ele diz meia verdade, ele usa a própria palavra de Deus, para enganar as pessoas, mas de formas distorcidas. Então aí você tem que, eu e você tem que ir aquilo que a gente leu na Bíblia, a gente conferir, poxa, isso que está sendo falado não está se encaixando aqui, então eu não vou aceitar isso. Isso que está sendo falado realmente está aqui, está escrito. Então a gente tem falado que o apóstolo Paulo estava numa cidade de Bereia, pregando ali a palavra de Deus, e aquelas pessoas, os bereanos, estavam conferindo se tudo que Paulo disse estava conforme a palavra de Deus. Então, veja bem o que é a liberdade de pensar. Temos o direito de avaliar. A gente tem o direito de avaliar. Você não pode concordar com tudo que estão ensinando ou com tudo que vem na sua mente e você dizer certo, amém. Não, você tem que avaliar. Poxa, isso que falou não é bem assim não. A palavra de Deus não é bem assim não. Isso que está vindo na minha mente não está distorcendo a santidade e a vontade de Deus. Não, eu não vou aceitar. Isso não é de Deus. A palavra de Deus diz isso e não isso que está vindo na minha mente. Olha só, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11. Eu vou ler aqui.
Eu não ia ler não, mas eu vou ler. Vamos lá ler aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11. Diz assim: Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim, como Paulo estava pregando. Então, é isso, a gente tem que ter a liberdade. Tudo que se ensina, você tem que conferir, você tem o direito de concordar ou não. Poxa, usa a inteligência, poxa, se isso está sendo ensinado aí errado, de forma errada, aí eu vou concordar? Não. A palavra de Deus diz que aqueles que concordam com o erro, eles são coniventes. Então, ser conivente também será condenado. Então, é isso, será reprovado. Então, a gente tem que ter bastante cuidado. E essa meditação foi algo muito revelador, inspirador, que Deus, pela infinita misericórdia, nos concedeu em um certo dia. Nós anotamos, fomos buscando a Deus em oração e Ele inspirando mais na sua palavra. Então, é um assunto muito sério, que eu levei a sério e que a gente tem que buscar, a exercitar, a praticar e a vigiar isso na nossa mente e na palavra de Deus. Então, concluindo com essas seguintes palavras que nós anotamos em inspiração com Deus. Há uma grande necessidade de conhecer e estar firmado na verdade de Deus, para não ser iludido pelo espírito da mentira. Aqui nós terminamos. Essa foi a última meditação do assunto desvendando o que está por trás do espírito da mentira e do orgulho. Oramos ao Senhor nosso Deus agora. Senhor, somos simples servos, pequeno como um grão de areia, mas o Senhor aprove fazer uso de nós por tua misericórdia para difundir, para repassar aquilo que tu tens nos ensinado. Abençoe, abre o sentido de cada um de nós e que quando vier uma meia mentira ou um sentimento de orgulho, que todos nós venhamos rejeitar. Tem misericórdia de nós. É isso que te oramos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a todos. Ótimo domingo. Graça e paz seja multiplicada a todos nós.